Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a esta Masterclass sobre envelhecimento, envelhecência, aposentadoria ativa e como a envelhecência pode ser a melhor fase da nossa vida. Talvez você não concorde a princípio comigo, mas nós veremos aqui nesta Masterclass como podemos escolher como queremos envelhecer e como pode sim ser a melhor fase da nossa vida essa envelhecência. E por que falar de envelhecência? Porque nós da Canguru temos falado tanto em longevidade, em formas de envelhecer de maneira saudável, em como ter essa independência. Porque nós atendemos muitas pessoas, nossas alunas, nossos clientes, nossos seguidores, são pessoas, na grande maioria, pessoas preocupadas, engajadas, comprometidas com a saúde. Pessoas que querem envelhecer, pessoas que estão com 50 anos ou mais e muito preocupadas em gastar toda a sua aposentadoria com remédios, com tratamentos médicos, com formas mais saudáveis de envelhecer. Pessoas sofrendo muito, com medo desse momento da aposentadoria, com medo dessa crise de identidade, que é quando não sabemos mais quem somos na hora em que nos aposentamos e diminuímos o nosso círculo de relacionamentos, que nossos filhos saem de casa. Muitas vezes estamos viúvas ou divorciadas ou questionando o nosso relacionamento. Talvez você já tenha ouvido a frase que envelhecer é a melhor coisa que pode lhe acontecer. Nós fizemos recentemente uma jornada sobre a longevidade saudável, com 3 dias de muito conteúdo gratuito, ensinando você vários passos e várias ferramentas para que você fizesse a sua autotransformação em direção a uma vida em plenitude, ao envelhecimento com saúde. Se envelhecer é o melhor que pode nos acontecer, qual é a outra opção? A opção é não envelhecermos. E não envelhecermos não é ficarmos jovens, é morrermos jovens. A grande maioria de nós não quer morrer jovem, queremos envelhecer. Desde que o homem é homem, se busca a tal da fonte da juventude, ou seja, aumentar a longevidade. Longevidade quer dizer uma vida longa, uma vida alargada. E como buscamos isso? Com poções mágicas, com cremes, com cirurgias estéticas, com medicações, com tecnologia, buscando aí formas de aumentar o nosso telômero, que já sabemos que é uma parte importante do nosso DNA, para que vivamos mais e melhor. Então, se a ciência, a tecnologia, a espiritualidade, tudo tem buscado aumentar o nosso tempo de vida aqui nesse planeta, por que resistimos tanto a envelhecer? Por que temos tanto medo de envelhecer? Lembre-se, envelhecer é a melhor coisa que pode te acontecer. Agora, assim como em todas as fases da vida, pode ser bom ou pode ser ruim. Você sabia que a sua realidade externa é um reflexo da sua realidade interna? E que a realidade é o resultado de uma equaçãozinha muito simples. Realidade é igual o fato vezes a interpretação. O fato é fato. Se não morrermos cedo, vamos envelhecer. O que é fato? É a variante de uma equação que não é variável, isso é bom, né? É a parte da equação que não é variável, é fixa, é o fato. Vamos envelhecer se não morrermos jovens. O que pode mudar é a interpretação que damos para esse envelhecimento. Eu não sei como foi a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude. Pode ter sido muito boa, mais ou menos boa, pode ter sido muito ruim.
Nós sabemos de histórias de infâncias muito ruins, com muita história de privação, de escassez, de abusos, de violência, mas pessoas que ressignificaram isso e conseguiram dar a volta por cima e ter uma vida adulta saudável, equilibrada, emocionalmente falando, profissionalmente falando, pessoalmente realizado. Então é possível mudarmos a interpretação daquele fato para que a realidade seja diferente. E o mundo hoje fala muito de envelhecimento e não é à toa, é porque a população está envelhecendo. O Brasil é um dos países que envelhece de forma mais rápida no mundo e sem o devido preparo para isso. Ainda nós criamos crianças e jovens idadistas, com preconceitos contra o envelhecimento. Crianças que acham que envelhecer é ruim. Os nossos jovens, adultos, antes dos 40 anos, já têm medo de envelhecer. Eu tenho, como filhos e genros na faixa dos seus 35, 37 anos, que já começam a negar a idade, dizendo que já começaram a contar para trás, não contam mais a idade, que estão com medo desse envelhecimento, que estão chegando próximos aos 40 anos. Então, nós criamos uma geração, a minha geração, que sou mãe desses jovens, idadistas, onde mostramos para eles que envelhecer é ruim. Então, nós temos que mudar isso em nós. Só podemos mudar a hora que começarmos a acreditar de fato que envelhecer é bom. Assim como a sua infância ou de pessoas que você conhece pode ter sido muito ruim, mas aí não dependia tanto de você, porque a criança, ela só recebe. Ela precisa de alguém que cuide dela. O ser humano é o ser vivo mais dependente por mais tempo de toda a humanidade, de todo o planeta. Então a criança não dependia muito de você ter uma infância saudável, uma infância boa. Para sobrevivermos, criamos muitos sabotadores e fomos criados com muitas crenças que na maioria delas nos limitam às escolhas quando adultos. Porém, a nossa fase adulta já dependeu mais de nós e como nós vamos interpretar e ressignificar essa infância, essa criança interior, para tomarmos as decisões certas, as escolhas certas. Mas muito comum que ainda na vida adulta, que podemos chamar do segundo terço da nossa vida, que seria dos 30 aos 60 anos, nós ainda fazemos escolhas baseadas no nosso inconsciente, ou seja, movida pelos nossos impulsos dessa criança, dessa mente sobrevivente, baseada nas nossas crenças limitantes e continuamos sobrevivendo. Se você me conhece, você sabe que hoje eu estou com 62 anos de idade, sou mãe de 3 jovens adultos, e sou avó de 3 netos lindos, de 6 meses, 1 ano e 5 meses e 6 anos. Estou divorciada, atuei como enfermeira por 35 anos e me aposentei aos 50 anos quando passei por uma crise de identidade, quando descobri que aos meus pais falecerem, ao me aposentar como enfermeira, e ao meus filhos se tornarem adultos e não dependerem mais de mim, nem emocionalmente, nem financeiramente, eu não sabia mais quem eu era, o que eu queria fazer da vida, porque eu cresci também, assim como a maioria das pessoas, baseada em muitas crenças que limitavam as minhas escolhas. Uma delas era que eu tinha que cuidar de todo mundo, que eu tinha que ter o controle das situações, cuidava dos meus irmãos, queria controlar, inclusive hoje eu tenho consciência disso, ocupei o papel de mãe dos meus irmãos por ser a filha viva, a mais velha, mãe dos meus pais que viveram doentes os últimos anos da sua vida, dos meus pacientes, da equipe multiprofissional, onde eu coordenei muito tempo uma equipe multiprofissional,
Como gerente de enfermagem que eu era, eu também coordenava uma equipe grande de pessoas. Então, de repente, quando eu me aposentei e percebi que esse ciclo de enfermeira estava se encerrando na minha vida, eu entrei nessa crise de identidade. O que eu desejava, o que eu queria para a minha vida. Eu não tinha planejado nada para essa fase que estava se iniciando na minha vida da envelhecência. A envelhecência, né, foi descrita como sendo uma transição entre a vida adulta e a velhice, que vai dos 45 aos 65 anos, mais ou menos. Assim como a adolescência foi uma fase de transição entre a infância e a vida adulta. Só que a adolescência é mais curta. E a gente tem um turbilhão de mudanças, tanto físicas, psicológicas, emocionais, mentais. E a envelhecência é uma fase mais longa, onde nós já vimos com muito mais bagagem, muito mais experiência, com uma história muito maior. E é uma fase que vai nos preparar para a última fase da nossa vida, o último terço da nossa vida, que é a velhice. Quando eu nasci, na década de 50, a expectativa de vida era 52 anos e meio. Hoje, a expectativa de vida, em média, é 77 anos. Mas temos um número enorme da população vivendo acima dos 90, que é onde eu espero chegar, acima dos 90. Temos já um número significativo de pessoas vivendo mais de 100 anos. Então, se na adolescência a gente sabia que em 5, 6 anos, uma adolescência saudável, normal, né? Em 5, 6 anos ia passar tudo aquilo, a envelhecência vai nos preparar para umas 20, 30, 40 anos de vida. Então, eu não tinha planejado, nem financeiramente, eu não tinha nenhuma reserva financeira, nem mentalmente, nem emocionalmente, nem fisicamente, como eu queria viver as próximas décadas da minha vida. Aí nessa crise de identidade, felizmente, eu tive vários amigos, várias pessoas que foram me dando dica disso, porque eu sempre fui uma buscadora de mim mesma, eu queria encontrar, então eu comecei a buscar, perguntar, questionar. Começou a me dar uma angústia muito grande do que eu ia fazer a partir daquela fase. E comecei a fazer cursos, imersões, processos terapêuticos, onde eu conheci a PNL, o coaching, o reiki, o Ho'oponopono, a constelação familiar, terapia vibracional, física quântica, neurociência. Comecei a estudar e não parei mais. E me descobri como terapeuta. E me tornei mentora de pessoas, para ajudar as pessoas a sofrerem menos do que eu e a terem que investir menos tempo, menos dor, menos dinheiro em tanta busca. E para ajudar pessoas a despertarem para uma velhice prazerosa, saudável, aceitando as limitações próprias de cada fase da vida. Porque eu não vou dizer para você que não tem limitações, que muitas coisas não mudam. Mas eu encontrei, e eu espero que você encontre, uma forma de viver uma nova vida nessa mesma vida, uma oportunidade. Eu encontrei no envelhecimento, na aposentadoria, uma oportunidade. E tenho estudado muito a mente do idoso e a mente de um modo geral. Hoje sou psicanalista, sou terapeuta sistêmica, sou consteladora, sou reikiana nível 3 e eu descobri que é possível envelhecermos sim como uma melhor fase da vida, desde que mantenhamos o corpo ativo, a mente ativa, sempre aprendendo coisas novas, sempre estudando, nos relacionando com pessoas para termos saúde. Para que possamos dizer de verdade que envelhecer é a melhor coisa que pode nos acontecer. E que o envelhecimento pode sim ser a melhor fase da vida. Mas para chegarmos a isso, só tem um caminho. O autoconhecimento. Que foi essa imersão que eu fiz dentro de mim mesma. E o que eu convido você a fazer.
ou por meio do nosso conteúdo gratuito, ou por meio do nosso conteúdo pago. Temos muitos cursos, temos muito material para vocês, muitas indicações de livros e filmes, muitos vídeos gravados no nosso canal no YouTube ou no nosso canal no Instagram, para que você possa começar essa jornada para dentro de si mesmo, que só tem data para começar. Por que temos tanto medo de envelhecer? Primeiro, porque temos crenças limitantes de que envelhecer é ruim. Temos uma cultura na América Latina e principalmente no Brasil anti-envelhecimento, ou seja, buscando procedimentos estéticos, receitas milagrosas para parecermos jovens. E a mídia cultua isso quando mostram pessoas da minha idade, ou mais ou menos da minha idade, com um corpo de 35, com uma pele de 40, isso é a cultura anti-envelhecimento. Não que não tenhamos que cuidar, sim, eu sou uma pessoa muito vaidosa, procuro cremes, maquiagem, formas de me sentir bem, sem negar a minha idade, sem negar o meu envelhecimento. Até alguns anos atrás eu pintava meu cabelo, e se eu sentir desejo de pintar de novo, eu vou pintar. E está tudo bem, o importante é que nos sintamos bem com quem somos, que possamos olhar no espelho e nos identifiquemos com quem somos. Hoje, com meus cabelos brancos, com minhas manchinhas na pele, com as minhas rugas, com a forma que eu sou, o corpo que eu tenho, eu busco a saúde, eu busco me sentir bem. Se eu engordo um pouco e já não me sinto tão bem, eu vou analisar, moderar o que eu estou fazendo de exagero para voltar a me sentir bem, para ter saúde. Buscar a saúde é buscar um equilíbrio energético, mental, emocional e físico. Buscar o autoconhecimento é descobrir que o nosso corpo, ele mostra aquilo que está acontecendo em algum dos nossos corpos, emocional, mental, energético e espiritual. Nosso corpo físico é só um sinal, um sintoma de que algo não vai bem quando algo aparece no nosso corpo físico. Temos que aprender a identificar o que está acontecendo conosco e a trabalhar isso. Parar de responsabilizar os outros ou as circunstâncias pela minha felicidade, pelo meu bem-estar. Então, um dos fundamentos da velhice saudável é a autorresponsabilidade, é a autoaceitação, é uma boa autoestima, é aprender a dizer não para aquilo que é tóxico, que não nos faz bem, não para a necessidade de aprovação, necessidade de aceitação dos outros. Parar de culpar o governo, a crise, a pandemia, os filhos, o companheiro, a companheira, pela nossa situação atual. Lembrar que a nossa realidade externa é um reflexo da nossa realidade interna. Então, se algo na minha realidade não está bom, eu tenho que buscar a resposta dentro de mim. E é isso que o autoconhecimento nos proporciona. Então, nessa jornada, nós ensinamos os 3 passos fundamentais para você ter um envelhecimento saudável e independente, que é a saúde, mas essa saúde de forma mais abrangente, né? Que é energética, espiritual, física, mental e emocional. A saúde financeira, que nós, assim como eu, a maioria dos brasileiros não se prepara para esta fase da vida. Então, para termos saúde financeira, temos que mudar esse mindset sobre dinheiro. Nossas crenças, uma das minhas crenças era que eu precisava ganhar só o suficiente para pagar contas. Hoje, com o avanço da neurociência, eu sei que quando eu pensava assim, quanto mais eu ganhava, mais contas eu tinha, porque minha mente entendia que o que eu ganhava era para pagar contas. Por isso eu não tinha nenhum planejamento, eu não tinha nenhum investimento, eu não tinha nenhuma reserva para oportunidades. Outra crença que eu tinha é que se precisava ter dinheiro guardado para as necessidades. Hoje eu sei
que nós precisamos e devemos ter uma reserva para as oportunidades e não para necessidades. Hoje, conhecendo as leis universais e as leis sistêmicas, eu sei que eu não estava ocupando o meu lugar certo no mundo e que eu atraía para mim mais daquilo que eu tinha. Ou seja, escassez, medo, controle, culpa, vitimismo, pessoas para cuidar, pessoas que precisavam ser cuidadas. Hoje eu me priorizo, hoje eu conheço os meus valores, vivo em congruência com os meus valores. Escolho peças na minha vida que me levem ao meu propósito, que é o terceiro passo para o envelhecimento saudável, é ter um propósito na vida. Todo o resto não faz sentido nenhum se nós não tivermos um motivo para acordar todos os dias. Esse é um grande propósito, é um grande motivador, ter um motivo. Não precisa ser necessariamente uma profissão. Hoje eu acordo todos os dias muito motivada a fazer o que eu faço, a ler, a estudar, a fazer meus cursos, a ser mentora, a atender pessoas, a cuidar das netas, a fazer meu exercício, a fazer minha comida. Busco muito aquilo que vem da terra, aquilo que me traz saúde. Me acordo muito motivada a cuidar de mim, a ajudar pessoas a despertarem. Mas hoje eu sei o que eu desejo. Eu faço tudo isso pela minha realização profissional e pessoal e para cumprir o meu propósito, e não para agradar as pessoas ou para ser aprovada pelas pessoas. Não para ter dinheiro para pagar minhas contas, mas sim porque o dinheiro hoje eu sei que ele é energia e ele é uma moeda de troca. Tudo aquilo que eu ofereço ao mundo eu recebo de volta. Quanto mais eu contribuo para que as pessoas evoluam e cresçam, mais eu recebo. Um outro aspecto importante, né, sobre o medo de envelhecer, eu falei o medo, né, do envelhecimento, é o medo de morrer. Mas eu gosto muito daquela frase que diz que todos os homens morrem, mas nem todos vivem. Então, enquanto ficamos com medo de morrer, não estamos vivendo. A maioria das pessoas fica na sobrevivência grande parte do tempo. E esquece de viver o dia de hoje, o momento de hoje. O momento é agora. Como você está vivendo agora? Preocupada com o amanhã, como se você vai morrer, se vai ficar dependente de alguém, se não vai? Se vai ter dinheiro para comprar os remédios que você vai precisar? Que tal se você não precisar de tantos remédios assim? Que tal se você conseguir ter uma aposentadoria ativa? Aumentar a sua renda, como diz o gerontólogo Alexandre Kalash, grande especialista em envelhecimento? Nós temos que nos manter ativos, sustentáveis e empregáveis, termos autonomia financeira. Não podemos envelhecer achando que vamos depender o resto dos nossos últimos 20, 30 ou 40 anos da previdência, ou dos filhos, ou da ajuda de alguém. Se nós lá na primeira fase da vida, os primeiros 30 anos, trabalhamos tanto para sermos independentes. Todo jovem quer ser independente, ter seu dinheiro, ter sua casa, seu carro, sua família. Trabalhamos tanto para isso. Por que vamos envelhecer, vamos nos preparar no segundo terço, que é dos 30 aos 60, para voltarmos a depender de alguém depois dos 60? E esse alguém pode ser a previdência, pode ser um filho. Não. Agora você pode dizer, eu não me preparei, eu já estou com 60, eu não me preparei, não tenho nada, dependo só da previdência e do meu trabalho, eu não posso me aposentar, porque eu não dou conta de viver com o dinheiro da previdência. Aí eu trabalho por necessidade, em algo que não faz mais sentido para mim. É como se eu continuasse como enfermeira, porque eu amei, adorava ser enfermeira. Foi o que eu sempre sonhei fazer na vida.
Mas chegou um momento que não fazia mais sentido para mim continuar como enfermeira. Então, se hoje eu estivesse ainda como enfermeira, eu estaria ainda na sobrevivência, trabalhando por necessidade. Aí, você vai falar, eu não me preparei, e agora? O momento certo é agora. Lógico que seria bom que eu, você, todo mundo, nós tivéssemos nos preparado, começado a nos preparar para esse terceiro terço da vida, quando começamos a trabalhar. Mas não foi assim, tá tudo bem. Não importa se você hoje tem 50, 60, 70, 80 anos. Sempre haverá ganhos se você começar a se preparar agora. Então, nós temos que pegar toda essa bagagem que construímos com esses anos aí, 50, 60, 70 anos, e usar para continuar contribuindo com nós mesmas, com nossa família, nossos amigos e com o mundo, com a sociedade onde vivemos. É como se você tivesse estudado, feito um monte de pós-graduações e um monte de cursos. A hora que você terminou esses cursos, pegou todos esses diplominhas, você falou, agora é lixo. Guarda tudo numa gavetinha, agora eu vou começar do zero. Se você anular tudo, a hora que você se aposenta, a hora que você chega nessa fase da envelhecência, que os filhos saem de casa, os seus pais faleceram, sei lá, você não tem mais ninguém que dependa de você. E anular tudo que você construiu é como se você tivesse investido uma vida em cursos e pós-graduações e jogado fora todo esse conhecimento. É impossível. É agora que você tem que usar isso para seu bem e o bem das pessoas com quem você convive do universo, elevando a sua vibração, dizendo não para aquele modo de só sobreviver, só pagar contas. Sendo feliz, descobrindo o que te faz feliz, descobrindo o que te faz levantar todos os dias cedo, descobrindo o que precisa acontecer para você dizer que envelhecer é a melhor coisa que pode te acontecer. Então não tenha medo de envelhecer. Se olhe no espelho, agradeça por quem você é. Agradeça por mais um dia de vida. E diga para você o que você vai fazer hoje para que hoje o seu dia seja melhor do que ontem. E para que amanhã você não se arrependa do hoje. Que amanhã você seja melhor do que hoje. Olhe para trás e fale, as pessoas que convivem com você, que te conhecem, vão sair pessoas melhores por te conhecerem ou piores? As pessoas que você conviveu são hoje pessoas melhores? Você deixou algo nelas? Ou elas ficaram felizes da vida quando se viram livres de você porque você só deixou elas piores? Aí você vai descobrir se você está vivendo com propósito ou não. Olhe para você e diga, eu me amo, eu me aceito. Fiz um monte de coisa errada no passado com os olhos que eu tenho hoje, mas era o que eu sabia. Eu que precisei fazer para ser quem sou hoje. Eu quero ser uma pessoa melhor a cada dia. Aí, se você não tiver medo de viver e viver intensamente, eu garanto que você não vai ter medo de morrer. Se você conseguir ter essa saúde plena, conseguir se manter ativo com sua mente, seu corpo ativo nessa fase da vida, dentro das suas limitações, usando o seu dinheiro para o seu crescimento contínuo, para a sua saúde. Porque quando investimos nosso tempo e dinheiro na doença, ou seja, comprando remédios, buscando aí cuidados médicos que não são necessários às vezes, estamos buscando a doença. Eu falo que hoje, desde que eu comecei essa jornada, né, de autoconhecimento, o meu plano de saúde é a minha qualidade de vida. Hoje eu estou muito mais focada em qualidade de vida do que em padrão de vida. E você? Então nós falamos sobre, nessa jornada, nós falamos também sobre como funciona o cérebro do idoso. Sabemos que há uma plasticidade, uma elasticidade, uma flexibilidade maior entre o hemisfério direito e esquerdo. O cérebro do idoso é mais flexível.
não tem não uma menor capacidade de aprendizado ou de memória. E podemos aprender estratégias de autoeficácia para lidarmos com pequenas limitações que aparecem, mas vão aparecer se não utilizarmos a nossa mente. Se não, por exemplo, eu vejo jovens, muito mais jovens que eu, que por não exercitarem tanto a mente, estarem muito acomodados numa rotina básica e limitada, tem muito mais limitações cognitivas do que eu. O físico também muda, mas nós podemos hoje usar os recursos da tecnologia. Por exemplo, eu trabalho muito no computador, muito online, não preciso mais tanto de mobilidade física como eu precisava quando era enfermeira lá aos 30 anos. Enfermeira assistencial, enfermeira na luta lá. Então, nós podemos nos valer desses recursos que temos hoje para desenvolver a autoeficácia e nos darmos conta de tudo que queremos fazer e ser com as limitações desse momento, assim como fizemos na adolescência, uma belinha, com as limitações que tivemos naquela fase. Buscamos recursos para lidar com aquelas limitações. E agora temos que buscar para as limitações atuais. Nós apresentamos na jornada dados e pesquisas que mostram que o cérebro do idoso, que está no auge da sua capacidade mental, aos 70, 80 anos, desde que se mantém ativo, é lógico. Porque qualquer coisa que para, se atrofia. Experimenta ficar numa cama ou ficar com um membro engessado uma semana. Ele já está mais fino e menos funcional do que o outro. E a mente é a mesma coisa. Mas nós podemos utilizar aí a aposentadoria para irmos reduzindo o tempo de trabalho, irmos escolhendo as atividades que nós queremos fazer, aquilo que nos dá prazer. Para aprendermos a nos conhecer e a redescobrir o que amamos, o que desejamos para nós. Como queremos viver as próximas décadas? Com quem? Fazendo o quê? Sendo o quê? Continuar sendo a boazinha? A controladora? A hipervigilante? Não. Se não fizermos essa jornada para dentro de autoconhecimento, quem vai continuar comandando as nossas escolhas são nossas crenças limitantes e nossos autossabotadores, achando que ainda precisamos deles para sobrevivermos, como precisamos deles na nossa infância, mas hoje não precisamos mais. Eles são nossos inimigos, os sabotadores. O autoconhecimento nos permite identificar quais são os sabotadores, enfraquecê-los, fortalecer a nossa inteligência positiva, a parte sábia da nossa mente, a ressignificarmos nossas crenças limitantes, a acolhermos nossa criança interior, a vivermos de acordo com as leis universais e as leis sistêmicas, para que a vida flua e a vida seja o que tiver que ser. Então, esta Masterclass é para lhe mostrar que é possível, sim, que envelhecer seja a melhor coisa que pode lhe acontecer e que a velhice seja, sim, uma das melhores fases da sua vida. Tomara que não seja a melhor, que seja uma das melhores. Que a sua vida adulta, a sua adolescência, a sua infância também tenham sido as melhores fases. Mas que a velhice, que é a última fase da sua vida, seu terceiro terço, seja muito feliz, seja uma fase grandiosa, onde você usufrua de tudo aquilo que esta fase da vida lhe traz. Toda a maturidade, o equilíbrio entre seus papéis, o equilíbrio entre as suas energias, entre as suas funções.
eu e todos nós da Canguru lhe desejamos uma velhice saudável, com propósito, com saúde física, emocional, mental, energética, espiritual, com saúde financeira, uma velhice autossustentável, com autonomia e independência. E eu não vou finalizar sem falar do principal medo das pessoas ao envelhecer. É a dependência afetiva. Ficar longe dos filhos, ficar longe de netos. E para isso vamos nos sabotando, criando situações que precisamos estar próximos dele, ou que eles precisam estar próximos de nós. E muitas vezes, inconscientemente, adoecemos físico ou mentalmente, ou até financeiramente, para que esses filhos, netos ou amigos ou irmãos continuem cuidando de nós. É muito mais comum do que imaginamos. Se você hoje está vivendo assim, não se desespere, não se culpe, não entre nessa vitimização. Busque ajuda, busque um mentor, busque um guia, busque alguém e dê a mão. Assim como eu tive muitos e tenho meus mentores, pessoas que me ajudam, que são sempre pessoas que estão um nível acima de evolução, de consciência do que eu, né? De nível de consciência do que eu, você também. Você tem a mim como sua mentora e várias outras pessoas que você pode escolher, que sozinho o desafio é muito maior. Fazermos essa evolução, essa busca interior sozinhos é muito mais desafiador. Então não se desespere se você está nesse nível de dependência emocional, afetiva ou até financeira. Se você já está doente para ter essa atenção, não se desespere. Busque ajuda, busque um mentor, busque o autoconhecimento. No nosso canal você vai encontrar muito material gratuito, além do nosso material pago. Nossa missão, nosso propósito é ajudar você a despertar para ter essa vida saudável, nesse terceira fase da sua vida. Que seja uma das melhores fases da sua vida, com independência afetiva, financeira, emocional. Que você seja autossustentável, que você seja independente e autônomo, mesmo e apesar, talvez por isso mesmo, por conta de todas essas limitações que são próprias dessa fase da idade. O autoconhecimento às vezes causa dor, sim, porque não é simples olharmos para todas as nossas fraquezas, deficiências, para a nossa sombra. Mas sem olharmos para ela, não chegaremos ao verdadeiro eu. E você não estará sozinho, nem sozinha, nesta jornada para dentro. Conte comigo, lhe darei a mão, estarei com você. Deixe aí seu comentário, compartilhe esse vídeo com quem você achar que possa se beneficiar desse conteúdo. Dê aí o seu gostei, o seu like, porque isso vai dizer para o YouTube que esse vídeo tem um bom conteúdo e que pode ajudar mais pessoas. E deixe o seu comentário, sua dúvida, ou no nosso privado, no direct do Instagram, porque eu quero fazer parte da sua história, da sua evolução, do seu crescimento. Quero te ajudar. Conte comigo e com todos nós, com toda a nossa equipe da Canguru. Gratidão, desejo muita paz e luz e que você viva o seu propósito. Namastê.